outros destaques, aqui em Os Pingos nos Is, integrantes do governo federal criticaram prefeitos de todo o Brasil durante a cerimônia do Prêmio Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. Diante do presidente da Câmara, Hugo Mota, ministros e governadores, o chefe do executivo ironizou os mandatários que dizem fazer um bom trabalho na área da saúde e educação, mas que procuram serviços particulares para seus familiares. Ao final de sua fala, ele afirmou que com esse comportamento, o Brasil não vai dar certo nunca. As declarações repercutiram muito nas redes sociais, com internautas relembrando o episódio recente, onde o chefe do executivo foi internado em um hospital particular para a realização e recuperação de uma cirurgia cerebral. Enfim, governo federal atacando prefeitos que não se utilizam dos serviços públicos de educação e saúde. Você, Dávila, a frase que acabou repercutindo muito nas redes sociais, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo, enfim, aquelas frases que a gente já escutou em várias ocasiões de algumas lideranças políticas sobre a necessidade de se utilizar dos serviços públicos, mas no fundo, poucos, né, gestores públicos usam o hospital público e também colocam seus filhos na escola municipal ou estadual. O que achou da manifestação do presidente? A manifestação de um populista hipócrita, é isso que é. Não tem outra definição para isso. Aliás, se fizer uma lista de todos os membros do seu governo, todos usam hospital privado e todos têm filhos ou netos em escolas privadas. Então é fazer um desaforo gratuito aos prefeitos. Isso não tem nada a ver. Aliás, o presidente deveria olhar o ranking dos 40 melhores hospitais públicos do Brasil. 38 são OSS. E uma dessas OSS, que são organizações do terceiro setor que administram hospitais públicos, são hospitais públicos administrados por esses hospitais que ele frequenta, como o Sírio-Libanês e o Einstein. Então, é uma hipocrisia absoluta, é uma pessoa desconectada da realidade e é uma pessoa que não faz nem a lição de casa para perguntar ao seu entorno, não só ele que utiliza hospitais privados, mas de todo o seu governo de petistas, para ver quem é que usa escola pública e quem é que usa hospital público na hora que as coisas são difíceis. Por isso, nós temos de, infelizmente, condenar esses atos de populismo que não colaboram para melhorar a política pública. Nós temos uma série de prefeitos que estão fazendo um esforço hercúleo para manter hospitais públicos de qualidade em suas cidades, com o Estado que cada vez gasta mais, cada vez diminui ainda mais os recursos desses prefeitos para investimento em hospital público e em educação pública. Esse governo deveria ter vergonha da colocação do Brasil nos exames internacionais de aprendizado. Esse governo deveria ter vergonha de estarmos numa posição péssima no ranking de corrupção. Esse governo deveria ter vergonha de ser o país onde há 10% dos homicídios no mundo e um dos lugares mais inseguros para se viver. Portanto, o presidente devia se envergonhar com essas coisas e não fazer hipocrisia com os prefeitos. Desgasta a relação com eles e ele é incapaz de enxergar e reconhecer o que esses prefeitos, com poucos recursos, estão fazendo para melhorar a vida das pessoas nas suas cidades. Apesar da recomendação, né, Beraldo? Quando ele precisou de um serviço de saúde, ele foi a um hospital particular muito conhecido, inclusive por conta daquela queda, cirurgia na cabeça. Mais uma vez ele falou de improviso e a fala repercutiu demais, Beraldo. É uma coisa assustadora, porque a desconexão com a realidade é uma coisa que chama atenção. Na sequência da declaração que deu, orientando os brasileiros a não comprarem as coisas que estiverem caras no mercado, como se houvesse alguma coisa barata no mercado, ou se os brasileiros fossem completamente incapazes de sequer observar qual item que cabe no seu orçamento, agora vem com essa. Olha só, o governo nada está fazendo
pelas prefeituras ou fazendo muito pouco, além da sua obrigação. A riqueza do Brasil, ela é gerada onde? O que existe? Existe a cidade. As pessoas moram na cidade. É na cidade que a economia gira de verdade. As cidades geram a riqueza. A riqueza é transferida para a União e a União volta a conta-gotas com o dinheiro da cidade para ela própria custear as suas despesas. A gente vê que muitas regiões do Brasil, bastante populosas, sequer têm um projeto unificado de desenvolvimento. O direcionamento do dinheiro público vai naquele prefeito amigo, o governador que é parceiro do governo, a troca de favores com o deputado, com o senador, que ajudou o governo numa determinada votação, e assim vai. Nada tem foco no desenvolvimento regional, na elevação do padrão de ensino, de saúde, de infraestrutura, porque, de novo, eu destaco aqui, o atual governo está comandando o país há 20 anos. E olha só como é que está a nossa performance no PISA. Olha só como está a situação da nossa saúde, a situação da nossa infraestrutura. O que de fato demonstra que valeu a pena? Convenhamos. Para quem consegue analisar as coisas, vamos perceber que nos transformamos num Estado dominado pelo narcotráfico. Foi isso que aconteceu. As nossas crianças continuam ignorantes, porque o sistema de ensino não garante a formação de pessoas bem preparadas e competitivas no cenário internacional. A gente vê que o nosso sistema de saúde também é um faz de conta, porque, senhores e senhoras deputados, às vezes o próprio prefeito ele quer comprar ambulância, porque a ambulância ele faz favor para o munícipe para levar o cidadão de uma cidade a outra onde tem hospital, ao invés de construir e manter as suas UPAs, os seus hospitais. Então é sempre uma conveniência eleitoral que deixa em segundo plano o desenvolvimento do Brasil. Há uma grande injustiça no que esse governo está fazendo e toda oportunidade que tem, ele demonstra a sua desconexão com a realidade do Brasil. Várias pessoas chegando à nossa audiência, nós estamos repercutindo as falas do chefe do Executivo, a recomendação dele para prefeitos, dizendo que gestores públicos deveriam se utilizar dos serviços que são ofertados pela administração pública. Que prefeitos, vereadores e aqueles que compõem a administração pública deveriam ir aos hospitais públicos, se utilizar dos serviços dos hospitais públicos e também da educação pública, escolas municipais e estaduais. E ainda disse que os gestores que não fazem isso, naturalmente esse movimento é o que faz com que o Brasil não dê certo. Você, Mota, aquela célebre frase precisa estar em destaque, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Canhata, essas notícias estão ficando tão bizarras que é até difícil fazer piada. A minha piada aqui você já disse, né? O sujeito faz um discurso desse e quando fica doente, em vez de se tratar no SUS, vai para os hospitais mais caros do país. Imagina você recomendar aos cidadãos não comprarem comida cara quando você vive num palácio que tem as iguarias mais finas pagas com os impostos da população. Imagina você criticar os excessos da classe média usando uma gravata Louis Vuitton de R$ 1.600. Agora, nada disso é surpresa, né? O estrategista político americano David Horowitz tem um livro excelente chamado A Arte da Guerra Política. E nesse livro ele explica a principal característica dos justiceiros sociais de esquerda é a hipocrisia. 100% deles colocam os filhos em escolas privadas, se tratam em hospitais privados e moram em locais com segurança privada. Já o SUS, as escolas públicas e a DPF 635, aquela que suspendeu as operações policiais aqui no Rio, essas são só para nós, os manés.
Pois é, e agora chama a atenção, né, Dávila? Ao final desse discurso, o chefe do executivo disse que com esse comportamento o Brasil não vai dar certo nunca. Pera lá, não vai dar certo nunca por conta desse comportamento? Então, se esse é o grande problema do Brasil, por qual razão nunca houve movimentos da classe política para criar uma regra, uma legislação que obrigue, então, os gestores públicos a utilizarem o SUS e também as escolas públicas? Nunca vimos um movimento desse tipo, ao contrário, né? O que a gente vê é muito parlamentar, muito congressista, muito político que legisla em causa própria, né? É verdade, Canhato. A gente tem que separar o joio do trigo. O Brasil está dando muito errado no governo federal. Um governo que mostra descontrole com as finanças públicas, desconexão com a realidade, como essas falas do presidente da República, e pior, desconsideração com aqueles que estão fazendo um bom trabalho. Nós temos uma boa safra de governadores que, apesar das dificuldades do país, estão se esforçando muito para fazer e implementar políticas baseadas em dado e evidência, melhorando indicadores de segurança pública, de educação, de saúde, de bem-estar da população nos seus estados. Governadores que mostram que podem deixar de lado a política e colocar o interesse da população em primeiro lugar. Exemplos notáveis: Mauro Mendes, no Mato Grosso, Zema, em Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Temos o Ratinho Júnior, no Paraná, o próprio Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, Raquel Lira, em Pernambuco. Temos vários. Uma boa safra de governadores no Brasil. Por isso, quando você ficar deprimido de olhar as barbaridades cometidas pelo governo federal, olhe um pouco mais com cuidado e com lupa para os governos estaduais. Há muitos bons exemplos para comemorarmos que, pelo menos, tem gente séria querendo fazer a coisa certa nos estados e nos municípios. Coisa que não se vê mais em Brasília. A maior parte das pessoas aqui, viu, Beraldo, se manifestando, dizendo que os políticos deveriam, sim, utilizar os serviços públicos, porque é uma raridade, né? A gente nunca vê os políticos sendo atendidos nos hospitais públicos e colocando os filhos na escola pública, né? Sempre uma realidade completamente diferente de grande parte da população brasileira. Enfim, talvez esse Brasil a gente não consiga ver em breve. Pois é, Renato, coincidentemente, um amigo inglês me disse essa semana que na Inglaterra os políticos têm que fazer isso. Eles têm que colocar os filhos em escola pública, têm que usar o hospital público, caso contrário, a população coloca esses políticos em descrédito e ele não consegue se eleger ou se reeleger. Essa é uma referência de um país que leva educação e saúde a sério, coisa que no Brasil não acontece. As pessoas sabem o que aconteceu na educação brasileira mediante essa figura endeusada pela esquerda brasileira de Paulo Freire. O formato Paulo Freire de ensino foi institucionalizado como se fosse algo revolucionário. E talvez tenha sido. Revolucionou o futuro do Brasil nos jogando na lata do lixo. Porque hoje, as crianças que saem do ensino público brasileiro, com raras e honrosas exceções, quando terminam os seus estudos, quando se formam na escola, elas não têm condições de competirem com crianças que estão se formando em outros países, seja nos Estados Unidos, na China, nos Emirados Árabes. É impressionante como nós não levamos a sério a educação, mas também a estrutura de boa parte das escolas brasileiras. É um horror. A gente vê que as crianças não têm o mínimo para que possam gostar de estar na escola, o que é parte fundamental do processo de ensino. Nós podemos ver que não levamos a sério a parte de esporte, tão importante para desenvolver
valores nas crianças, para que elas compreendam a importância de treinar, de jogar em equipe, de perseverar. Tantas coisas, tantos princípios fundamentais que o esporte oferece. Nós jogamos tudo no lixo. Então, Caniato, nós somos o retrato deste Brasil cultivado meticulosamente pelos figurões do poder, que até hoje estão aí se encarregando de protegerem seus próprios interesses e manter a população na ignorância, porque quem é ignorante aceita qualquer coisa, vota em qualquer um. Muita gente chegando aqui à audiência, acompanhando o programa Os Pingos nos Is. O presidente da República, em uma reunião com prefeitos, disse que os políticos deveriam utilizar o serviço público. E, segundo ele, é por esse comportamento do prefeito que acaba sendo atendido no hospital particular, coloca os filhos em uma das escolas mais caras, a melhor escola da cidade. É justamente por conta desse comportamento que o Brasil não está dando certo. Ele disse que dessa forma o Brasil nunca vai dar certo. E aí, claro, após essa declaração, muita gente nas redes sociais lembrou do episódio, né? O presidente da República não faz tanto tempo sofreu um acidente em casa, no banheiro, bateu a cabeça, precisou ser levado ao hospital, inclusive passou por uma intervenção cirúrgica, mas em um hospital particular, muito conhecido, inclusive, talvez um dos mais caros, certamente, a sede aqui em São Paulo, mas que tem uma filial em Brasília. Agora, Mota, só para a gente passar a régua, encerrar esse assunto, claro que a população tem o direito de cobrar que os políticos se utilizem dos serviços públicos. O Beraldo deu esse bom exemplo do Reino Unido, que por lá é muito comum que os gestores se utilizem dos serviços públicos. Agora, a gente vive uma realidade diferente, né? Acho que não me parece que isso poderia ser implementado de uma hora para outra. Eu acho que é algo que a gente precisa refletir sobre uma cultura que está impregnada e trata-se de uma outra casta, né? Os políticos são figuras muito especiais, né? E a gente precisa também sempre lembrar dos muitos benefícios que eles recebem. Agora, a gente cobra tanto uma mudança de postura e deveria começar justamente pela classe política. O Dávila bem lembrou, há exceções, há movimentos importantes políticos que tentam promover a mudança. Só que ainda é um percentual pequeno, né, Mota? Acho que seu microfone está fechado. Verifica, por favor. A gente tem que ser realista. A classe política no mundo inteiro é composta, na maior parte, por pessoas que aproveitam as vantagens que estar no poder lhes oferece. Isso acontece no mundo inteiro, acontece nos Estados Unidos. O economista Thomas Sowell é um grande crítico dessa turma, que ele chama dos ungidos, que não só vivem às custas do nosso dinheiro, mas querem dizer como a gente deve viver a nossa vida. Eu acho que o segredo é sempre liberdade. Então, eu acho que deveriam acabar as escolas do Estado, acho que deveriam acabar. As pessoas que não podem pagar a escola dos seus filhos, receberiam um voucher do Estado, né? Um cheque, uma bolsa, e colocaria o seu filho numa boa escola privada. Não existe comparação entre a iniciativa privada e a iniciativa estatal, porque os incentivos são diferentes. Se você resolve abrir uma escola pequena, ali no seu bairro, para as crianças da redondeza, mas a qualidade do ensino é ruim, os pais não vão matricular os filhos, fica todo mundo sabendo. Então, eu acho que esse seria o mundo ideal. É lógico, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque ter um grande sistema de ensino estatal interessa a muita gente, interessa aos sindicatos, interessa aos políticos, ainda mais num país como o Brasil, em que é obrigatório, criaram essa loucura de obrigatório você ter um gasto mínimo com a educação. E aí a gente tem só que voltar ao início dessa polêmica toda, né? Foi feito um diagnóstico, né? É porque a classe média, as pessoas, os políticos não colocam seus filhos na escola pública, que o Brasil nunca vai dar certo. Eu vou modificar essa frase. Eu acho que o Brasil nunca vai dar certo
enquanto a melhor forma de ganhar a vida no Brasil for ser político, que te dá décadas de vida às custas dos contribuintes, sem que você tenha que produzir qualquer coisa de relevante, você podendo parasitar os pagadores de impostos, viver em palácios, viajar de jatinhos e comer do bom e do melhor. Eu acho que isso aí é que é o verdadeiro problema do Brasil.